Boa noite, amada igreja. Um prazer poder estar com os amados irmãos aqui da Igreja da Fé. 38 anos de uma caminhada com o Senhor, isso é uma grande bênção. Sempre que estamos comemorando mais um aniversário, nós lembramos que o nosso Deus tem nos sustentado. Meus amados, quantas igrejas eu tenho visitado no Brasil que têm se dividido, igrejas que têm sofrido bastante, igrejas batistas regulares quase fechando em alguns lugares. E quando nós vemos uma igreja vibrante, boa, saudável, bíblica, comemorando mais um ano de aniversário, nosso coração deve se encher de alegria, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem guardado a sua igreja aqui no Acre. Então, recebam aí minha saudação, minha parabenização, e a nossa igreja lá em Juazeiro do Norte está orando pelos amados irmãos, orando pela igreja, mesmo sem conhecê-los, mas eu estou aqui representando lá a igreja no Acre. Como nós já comentamos e os irmãos já têm conhecido através da publicação, o tema é este: escatologia e santidade. Nós queremos desenvolver, meus amados irmãos, as implicações dos textos escatológicos para o nosso dia a dia. Quando nós falamos de vida de santidade, nós não estamos falando apenas sobre a vida moral. Nós não estamos falando apenas do aspecto ético, mas nós estamos falando da nossa trajetória. Após a salvação, nós temos agora toda uma caminhada de santidade até a glorificação. Então, este trajeto é, de fato, a nossa vida de santidade, que fazemos com responsabilidade, santidade que é vista na família, que é vista em nossa adoração, como cidadãos na sociedade, o testemunho que damos para os nossos vizinhos, criação de filhos e assim por diante. Então, a nossa vida ela é marcada pela santidade. Nós fomos separados por Deus e para Deus. Separados por Deus deste mundo não significa, obviamente, que nós não vivemos mais aqui, mas nós temos um estilo de vida diferente, porque nós somos diferentes. Nós nascemos de novo, temos uma outra identidade, somos cidadãos de uma outra pátria, embaixadores de Cristo neste mundo. Neste sentido, fomos separados do mundo, mas ainda estamos no mundo para sermos sal, para sermos luz, para declararmos do amor do Senhor e, se Deus assim permitir, ganharmos muitas almas para Cristo. Então, quando nós falamos sobre a vida de santidade, nós estamos falando de toda esta nossa trajetória. E quando nós estamos falando da escatologia, nós estamos falando, meus irmãos, de todos os aspectos que são ligados ao fim dos tempos. Tudo aquilo que a Bíblia nos mostra e nos revela, os bastidores celestiais a respeito deste plano que nós chamamos de consumação. O livro de Apocalipse não é o último livro da Bíblia por acaso. Ele é o livro da consumação. Ele é o livro onde todas as promessas agora se cumprem de maneira cabal, definitiva, e onde nós usufruiremos de tudo aquilo que nós temos tanta expectativa. Então, quando nós trabalhamos esse relacionamento escatologia e santidade, nós vamos ir por esse percurso. Nós estaremos, meus irmãos, trabalhando alguns textos de Apocalipse, vou fazer uma exposição de alguns textos, visando então este aperfeiçoamento de cada santo, este aperfeiçoamento da igreja através desses textos que nós chamamos de escatologia, Apocalipse. Existe um certo receio, eu não sei se aqui na igreja alguém já teve essa experiência, ou ainda tem, um certo receio de ler o livro de Apocalipse, porque a mídia criou a ideia de que quando se fala e se pensa de Apocalipse, ou em Apocalipse,
nós estamos pensando logo em muita destruição. Tudo que nós iremos ver é o derramar da ira, morte, então a destruição do cosmos e coisas desse tipo. Sim, a escatologia envolve o juízo, envolve o derramar da ira de Deus, envolve o cálice da ira de Deus repleto e sendo derramado sobre os ímpios. Mas o livro de Apocalipse ele é bem mais rico do que apenas o aspecto da ira. Então, o nome Apocalipse das nossas Bíblias, deste último livro da Bíblia, talvez ele acabe trazendo para nós esse estigma, às vezes, de um livro meio que obscuro, um livro de ira, um livro, então, caracterizado por todo esse juízo derramado de Deus. Mas o significado do livro é basicamente revelação. O livro significa a revelação das últimas coisas. Então, muitas coisas serão reveladas, muitos bastidores. Se eu te perguntasse rapidamente qual é o livro das bem-aventuranças no Novo Testamento, você me responderia o quê? Mateus. Mas o livro de Apocalipse, ele, depois de Mateus, é o livro que tem mais bem-aventuranças na Bíblia. 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é sobre viver bem, é sobre ser feliz, é como nós podemos ter uma vida deleitosa, satisfeita e prazerosa no Senhor. Então você tem que ter a perspectiva correta do livro para não ter receios de ler esse livro e poder absorver tudo aquilo que esse livro pode nos dar. Hoje à noite nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 4. Quero convidar os amados irmãos para esta leitura, logo após as descrições feitas nas 7 cartas, Apocalipse, capítulo de número 4, vamos ler a partir do versículo 1. São apenas 11 versículos, mas eu vou me concentrar na parte final, porque é um texto muito denso, muito rico, poderia pregar várias mensagens só aqui. Apocalipse, capítulo de número 4, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, podem ficar de pé? Podem ficar à vontade. Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 1. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante, no seu aspecto, à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como queimar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono,
Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, estamos cientes da tua presença entre nós e pedimos que o teu Espírito Santo nos assista, tanto na concentração que precisamos, quanto na exposição que será feita. Que o Senhor cresça, enquanto o pregador diminui para a tua honra e glória. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema da conferência, escatologia e santidade, e hoje à noite eu quero desenvolver a visão que molda o coração da adoração. É o que eu estou querendo desenvolver com os irmãos. Então, imagine por um momento a oportunidade, o privilégio de contemplar toda a adoração celestial que Deus recebeu e receberá. Imagine então as portas dos céus abertos e nós, de maneira muito curiosa, percebendo como funciona esta adoração, qual é o conteúdo desta adoração, como aqueles anjos se colocam diante de Deus quando eles se prostram. Pense no privilégio que nós temos e como nós podemos aprender na vida prática, na vida de comunidade, na vida da igreja, com esta contemplação desta visão, desta adoração do trono celestial. Eu tenho certeza que nós provavelmente não teremos esta visão hoje, dos céus se abrindo diante de nós. Maranata, se Deus desejar, amém. Mas nós podemos ler as Escrituras como acabamos de ver e perceber de fato que estes bastidores, eles têm expressões belíssimas de valor, de beleza, de poder. Nós podemos perceber toda uma descrição que é feita com uma linguagem analógica. João sempre se utilizando do termo é como, é semelhante a, numa tentativa de fazer com que a gente possa compreender o máximo possível de uma visão que é praticamente indescritível em linguagem humana. Então, a tentativa de João nos mostrar, então, toda aquela visão. Uma pergunta que pode nos nortear essa noite é: qual é a postura, qual é a atitude de quem se propõe a adorar a Deus? Qual é a atitude, qual é, inclusive, a expressão do coração de um verdadeiro adorador? A resposta, meus irmãos, que nós queremos perceber é que quando nós temos a concepção de que estamos adorando não a um Deus qualquer, quando nós entendemos quem é o nosso Deus, quando a escatologia nos mostra flashes deste céu, destes bastidores, das hostes celestiais, nós então passamos a reconhecer essa grandeza e a nossa adoração passa a ser proporcional a esta grandeza. Em outras palavras, a escatologia nos molda por nos mostrar e lembrar quem é o Deus que nós adoramos. Porque nós podemos, com o passar do tempo, esquecer. Nós podemos nos reunir como um culto que estamos nessa noite, como este, e acreditar que a adoração, ela simplesmente é uma repetição de algumas letras, cantar até de uma maneira já sem concentração, porque conhecemos e sabemos muito bem as letras, então repetir as letras no automático. Então, quando nós temos uma visão do trono, uma visão celestial, ela chacoalha com a gente, ela mexe conosco. Ela deseja que a igreja possa lembrar que por 38 anos esteve adorando a este Deus, e é este Deus que nós contemplaremos e adoraremos eternamente. Esta é a visão que o livro de Apocalipse quer nos trazer. A escatologia, então,
ela nos molda, lembrando quem é o nosso Deus e quem nós somos diante do nosso Deus, porque uma outra crise normalmente gerada no povo de Deus e na sociedade é a crise da identidade, da nossa identidade. Então, quando nós realinhamos a nossa percepção sobre Deus, automaticamente nós também nos reposicionamos. Nós começamos a pensar quem nós somos dentro deste relacionamento, que o meio gospel está fazendo questão de perverter. Os irmãos devem conhecer grupos onde os crentes, líderes, os ungidos do Senhor têm dado ordem a Deus, têm tratado Deus de uma maneira completamente desrespeitosa, irreverente ou coisas do tipo. Então, esta percepção, essa descrição bíblica, meus irmãos, nos alinha em nossa adoração. Normalmente nós tratamos bastante sobre a adoração, falamos muito sobre a adoração, mas o que nós queremos dizer exatamente com a adoração dos santos? Nós estamos tendo uma percepção de uma adoração específica, de um momento específico celestial. Mas quando nós falamos sobre adoração, a adoração está diretamente atrelada à vida de santidade, porque tudo que nós fazemos ou viermos a fazer deve subir a Deus como adoração. Os irmãos devem lembrar de 1 Coríntios, capítulo 10, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A nossa vida inteira é uma adoração. A nossa adoração não se reduz ou não se resume a cânticos que entregamos para Ele em determinado momento ou dia da semana. Então, neste sentido, o que nós estamos percebendo aqui é um molde do nosso caráter e da nossa adoração diária e da nossa adoração pública. Então, como nós devemos nos perceber a Deus, para que possamos adorá-lo da maneira correta, proclamar a sua majestade. Então, para adorarmos a Deus, um dos primeiros aspectos que nós iremos perceber é que nós precisamos ter um coração humilhado. É que nós precisamos reconhecer o nosso lugar todos os dias, na comunidade, na família, na sociedade. Não há espaço para o orgulho, não há espaço no meio do povo de Deus para arrogância, quando nós falamos de verdadeira adoração. O que a escatologia nos lembra é que a função do adorador é adorar e não ser adorado. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para receber holofotes. Nós não nos reunimos para que alguém receba aplausos. Quando você nota este cenário celestial, você percebe que todos estão voltados para um trono, todos estão voltados para uma majestade. Toda adoração tem um único sujeito, e esse sujeito é Deus, é Ele que está sendo adorado. Nesse sentido, nós precisamos mais e mais minimizar vanglória em nossa vida e no culto. Quando nós falamos, meus irmãos, de vanglória, nós estamos falando de uma glória roubada, de uma glória esvaziada, de uma glória inútil que muitas vezes acaba se voltando às nossas vozes, à nossa adoração, àquilo que nós fazemos. Sim, nós entendemos que existem funções que Deus dá à sua igreja, dons que Deus dá à sua igreja. Entendemos que a própria Bíblia nos diz a quem honra, honra, reconhecendo suas lideranças, mas não é o grupo de louvor que deve receber todos os aplausos da igreja, todos os olhares, todo o reconhecimento. O grupo de louvor é uma bênção em uma igreja para nos levar a adorar melhor ao nosso Deus. Ele é um meio, ele é um canal, ele nunca é um fim em si mesmo. Então, o grupo de louvor da igreja, os irmãos tão talentosos, que cantam tão bem, vozes tão belas, tocam tão bem, não podem esquecer disso nunca. Não podem esquecer que quando eles se tornam um fim em si mesmos, eles estão roubando a glória que pertence somente a Deus. Nesse sentido, nós temos que colocar como instrumentos de mediação
para que os irmãos possam ser abençoados dentro deste propósito. Pastor, que ocupa uma função importante de ensino numa igreja, ele não é o fim da adoração da igreja, ele é mais um meio, mais um instrumento de edificação e de crescimento para a igreja do Senhor. E como nós temos percebido nos nossos dias, que alguns líderes no meio evangélico acabam sendo o fim da adoração, o grande nome, passam a ser mais conhecidos que Jesus em alguns contextos e algumas igrejas. E, meus amados irmãos, isso é uma inversão que tem acontecido no meio evangélico. O que nós vemos, meus amados irmãos, é que tudo deve ser voltado para o trono. Quando os céus se abrem e nós percebemos o que está acontecendo naqueles bastidores, nós percebemos que é uma descrição do trono. Nós percebemos os olhares voltados para Deus. Então, a escatologia nos lembra que nós somos santos por causa do sangue de Jesus Cristo, mas nós não somos o santo, santo, santo. O foco, inclusive, da pureza plena, total, não está em nós. Nesse sentido, a maneira de nós nos percebermos sempre vai ser uma maneira modesta. Porque nós somos santos, ocupamos esta posição, porque Cristo nos fez santos, mas todos nós ainda estamos em um processo de aperfeiçoamento. Só existe um que é totalmente santo, só existe um que é plenamente santo, e por isso ele é digno de ser adorado. Então, o capítulo 4 vai nos dar, meus irmãos, várias descrições deste Deus que está sendo adorado. Nós poderíamos caminhar só nos atributos, só nas atividades deste Deus. É um Deus completamente, totalmente poderoso. É um Deus que ao redor do seu trono tem vozes como de trombeta, trovões, uma cena belíssima sendo demarcada, um mar como de vidro, um arco-íris esmeraldado. Então, toda essa descrição, meus irmãos, é muito bela, muito grandiosa e nos lembra a respeito do Deus que nós adoramos. Glorificar a Deus, meus irmãos, é, dentre outros aspectos, nos posicionar de acordo com a natureza e os atributos deste nosso Senhor. Quanto mais nós o conhecemos, mais e melhor nós o adoramos, mais nós tememos, mais nós nos afastamos do pecado, mais nós entendemos as implicações dos nossos atos. E este é um dos propósitos da literatura apocalíptica. Um dos propósitos é demarcar e deixar muito claro quem é o soberano da história. Quem é aquele que está acima de todos os governantes e reis e poderosos da terra. A literatura escatológica nos lembra que nenhum imperador, por mais poderoso, por mais forte que seja, ele está assentado no trono do cosmos, no trono celestial. E nesse sentido, esta percepção a respeito de Deus acalenta, tranquiliza, inclusive acalma o nosso coração diante de tempestades que vemos aí no meio sociopolítico, no meio de tudo aquilo que nós temos que passar por estarmos ainda nesse mundo. Glorificar a Deus, meus irmãos, é glorificar ao Deus que se revela, ao Deus que é revelado, inclusive nesse texto. Se quisermos honrar, então, a Deus, é preciso conhecê-lo. Quanto mais anos de crente você tem, mais a tua adoração precisa ser bíblica, mais a tua adoração precisa ser depurada, refinada, porque significa que você também conhece mais a Deus. E este conhecimento de Deus gera a adoração. Quanto mais próximo estamos de Deus, você está vendo os bastidores celestiais, anjos ao redor do trono. E o que eles fazem? Eles adoram. Quanto mais íntimo, mais próximo, quanto mais conhecimento temos de Deus, mais o nosso coração se enche de desejo de adorar, tributar. Por isso que nós nunca nos cansaremos de adorar a Deus na glória, na eternidade. Estaremos próximos dele, o conhecendo mais e mais. Ele andará conosco
E quanto mais o conhecemos, mais teremos desejo de adorá-lo, mais teremos desejo de exaltá-lo e glorificá-lo. Conhecê-lo, meu irmão, conhecer o seu caráter, gera no nosso coração adoração e também nos posiciona como adoradores e não aqueles que devem receber a adoração, não aqueles que devem receber o reconhecimento. Então, um dos aspectos da verdadeira adoração, este aspecto é humilhante, principalmente para esta teologia da autoajuda que nós vivemos, essa teologia tão antropocêntrica nos nossos dias. A verdadeira adoração não é para você e não é sobre você. A verdadeira adoração é para Deus e é sobre Deus. Mas, pastor, eu vim aqui essa noite para falar de mim, para falar para mim. Você não veio para a igreja certa. Se você conhece essa igreja, provavelmente há 38 anos essa igreja fala de Jesus Cristo, fala de Deus, exalta o Senhor. Nós somos beneficiados com tudo isto, mas nós não somos o centro da atenção. Nós não temos uma teologia meramente relacional para agradar as pessoas que estão nos ouvindo. Nós revelamos a quem merece e deve ser adorado. Nossa adoração é o resultado de um coração motivado somente pela revelação de Deus. Pense nisso, reflita sobre isso. O que nos motiva então a cantar? Então preste atenção na descrição que está sendo feita aí no capítulo de número 4, atente. Então nós temos aí vários elementos. Nós temos um arco-íris, só que esse arco-íris não é colorido como nós conhecemos, ele é um arco-íris esmeraldado. Nós temos o trono, ele está sentado no trono, ao redor do trono nós temos um arco-íris esmeraldado. O que isto significa, meus irmãos? Provavelmente nós temos aqui uma expressão de beleza. Ao olhar para o trono de Deus, ao olharmos para Deus, nós temos então uma expressão estética e também uma expressão de valor. Várias pedras preciosas são inclusive mencionadas aqui. Quando nós estamos na presença de Deus, nós somos motivados a adorar a Deus, porque Deus é a nossa fonte máxima de beleza. Deus é mais belo do que qualquer uma das suas criações. O lugar mais bonito que você já viu, o pôr do sol, um momento em um pico alto, se você já teve acesso a olhar a vastidão do mar, os céus, não existe uma fonte de beleza maior do que o nosso próprio Deus. E quando nós estamos diante de algo muito belo, a tendência do homem é admirar. A tendência do homem é, inclusive, querer capturar aquela imagem através de alguma ferramenta tecnológica. Eu quero capturar aquela imagem para guardar, mas já devem ter notado que quando a gente tira uma foto de um lugar, apesar daquela foto servir depois para nós como uma experiência de lembranças boas, o lugar não fica captado. É completamente diferente ver pessoalmente e ver através de um registro fotográfico. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, e nós devemos sempre lembrar que é a beleza de Deus que deve sempre nos encantar. Nós sempre, quando lermos a Bíblia, sempre que estivermos contemplando a descrição de Deus, esta descrição de quem é Deus, seu trono, os bastidores celestiais, deve gerar em nós admiração. Deve encher o nosso coração com aquela mesma expressão de querer captar aquilo e guardar para nós. Não deixar de ver, não sair daquele lugar. Quando nós temos essa descrição celestial, nós estamos basicamente dizendo que a adoração ela é motivada pela beleza de Deus. Há uma tentativa de descrever toda esta fonte de estética.
Também as pedras preciosas mencionadas apontam para o valor de Deus. Nada mais valioso, nada mais grandioso, nada mais sublime do que este nosso Deus. Porque nós adoramos a Deus. Porque não existe nada mais valioso, mais valoroso no universo do que Deus. E isto é apresentado por esta visão celestial. Um Deus fonte de toda estética, um Deus fonte de todo valor. E é esta percepção, meus irmãos, que nos impulsiona a adorar. E esse impulsionamento é no coração. Logicamente que eu estou lendo, eu estou ouvindo, mas Deus vai trabalhando como uma espécie de mola propulsora em nossa alma, a ponto de ficarmos incontidos e querermos adorar, querermos cantar, queremos tributar, queremos reconhecer, então, a sua realeza. A adoração do povo de Deus deve ser motivada por quem Deus é, por sua apresentação nas Escrituras. A adoração na igreja não depende, por exemplo, de dirigentes ficarem tentando a todo custo nos motivar para adorar. Vamos adorar, meus irmãos. Vamos adorar, meus irmãos. Não. Nós já temos que chegar na igreja com um coração transbordante de desejo de adorar, por causa de Deus. Não por causa do dirigente, mas por causa do Deus que nós vamos adorar, por causa do Deus que estamos agora reunidos para contemplar. Também, meus irmãos, a adoração não depende de instrumentos. Você viu alguma descrição de um data show lá no céu? Olha, tem aqui algumas coisas, né, que nós precisamos de alguns elementos tecnológicos para que a adoração a Deus possa ser aquela verdadeira adoração. Algumas ferramentas. Meus irmãos, instrumentos e ferramentas nos ajudam. Graças a Deus por tudo isso. Nós não rejeitamos nada disso. Mas, caso em algum momento não haja instrumentos, caso em algum momento não haja um data show ou coisas do tipo, a nossa motivação por quem Deus é suficiente. Amém? Eu fiz uma visita a Moçambique alguns anos atrás e eu participei de um culto em Maputo. Eu estava ministrando um curso para alguns pastores lá na África. E em um dos cultos que eu fui participar, são muitas das experiências valiosas que eu aprendi ali. Mas em um dos cultos que eu fui participar, no momento do culto faltou energia. Não tinha nada de energia. E eu fiquei pensando, como eles vão fazer agora? O que é que vai acontecer? Né? Eu sou estrangeiro daqui, eu quero ver como é que eles vão resolver isso. Meus irmãos, foi um dos cultos que eu mais consegui ouvir a voz do povo de Deus. Culto alegre. Um culto, meus irmãos, repleto de prazer no Senhor. Eu nem consegui cantar. Eu baixei minha cabeça e louvei a Deus pelo povo dele. Poucas coisas são mais bonitas do que o povo de Deus cantando de coração, motivados por Deus. É isso que nós experimentaremos na glória, meus irmãos. Um povo, ou povos de toda raça, tribo, línguas e nação, todos cantando, todos louvando, adorando a este Deus maravilhoso. Isto é belo, isso é supremo, isso é maravilhoso. Então nós não dependemos de nenhum tipo de ferramenta tecnológica ou coisa desse tipo. Sem as ferramentas ainda existe louvor. Sem esta tecnologia ainda existe adoração. Mas sem a visão da contemplação de quem Deus é, não existe mais adoração. Sem o nosso coração diante do altar, não existe adoração. Sem o nosso conhecimento a respeito de Deus, sem um coração completamente extasiado pela beleza, pelo valor, não existe mais adoração no povo de Deus. O meu medo não é que falte para o povo de Deus recurso, templos que não sejam confortáveis ou coisas do tipo. O meu medo
é que o amor do povo de Deus se esfrie. Está lembrado da igreja de Éfeso? Um povo que perdeu o seu primeiro? Meu medo é que nós não tenhamos mais este amor apaixonante, motivador, que nos faça adorá-lo com fervor todas as semanas até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que não pode faltar, meus irmãos, é o nosso coração. Quando você percebe, então, que a adoração celestial está voltada para Deus, que Deus é o grande motivador, existe um aspecto muito curioso mencionado sobre os 24 anciãos. Já no finalzinho aí, do capítulo 4, é dito que os 24 anciãos se prostraram. Perceberam a descrição? Eles se prostraram diante do altar, se prostraram diante do trono. Essa descrição é uma descrição importante, é uma descrição muito bela. Nota aí, meus amados irmãos, o versículo de número 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Esta é uma descrição belíssima e que tem muito também ao que nos ensinar. Por que essa descrição deve nos chamar a atenção? Porque, meus irmãos, esta é uma postura necessária para a verdadeira adoração. Esta é uma postura necessária para aquele que se coloca diante do Senhor. Você já percebeu quantas vezes nós temos o Senhor se manifestando no Antigo Testamento e as pessoas caem prostradas diante dele? As pessoas não se acham dignas. As pessoas diante do Senhor se ajoelham, se prostram, quase que sem forças, diante de Deus. Essa postura, meus amados irmãos, tem muito a nos ensinar sobre a nossa adoração na terra. Se prostrar diante de alguém é sinal de reverência, é sinal de reconhecimento. Segundo, se prostrar diante de alguém é, mais uma vez, algo humilhante. Porque nós somos lembrados, quem é o único que deve permanecer de pé? Todos os demais se ajoelham, todos os demais se prostram. Essa figura, meus irmãos, ela é retirada do Antigo Testamento. Quando alguém entrava na presença do rei, o rei precisava baixar o seu cetro para dar permissão para que aquela pessoa pudesse entrar. E aquela pessoa normalmente se dobrava, se ajoelhava em reverência àquela autoridade. Se o cetro não fosse baixado, lembra de Esté, do livro de Esté? O que aconteceria? Se perecer, pereci. Esté foi muito ousada em entrar na presença do rei. E o que acontece, meus amados irmãos? Qual é o aspecto que nós estamos perdendo como igreja? Nós estamos deixando passar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele baixou o cetro e nos deu permissão para entrar na sua presença e adorá-lo. Esse Rei dos Reis, meus amados irmãos, apesar da nossa indignidade própria, nos revestiu de dignidade para que nós pudéssemos estar lá. Diante de uma perspectiva e de uma visão como essa, como nós devemos nos sentir ao adorar a Deus? Completamente gratos, com um coração transbordante de privilégio, porque na presença de um rei humano, se entrássemos sem a sua autorização, nós já merecíamos morrer. Mas na presença do Rei dos Reis Celestiais, nós temos livre acesso por causa da cruz. E o nosso coração muitas vezes está inerte. O nosso coração não está vibrando. O nosso coração não está grato. A mola propulsora da adoração é gratidão, meus irmãos. Gratidão não meramente por algo circunstancial na minha e na sua vida. Não porque você fez uma boa prova do Enem e conseguiu a pontuação necessária para o curso que você tão almeja. Amém por isso, bênção do Senhor.
Mas não é este o nosso grande motivador. O estudo que eu faço de uma maneira responsável para passar num concurso, passei no concurso, agora eu estou motivado para adorar a Deus. Eu sou solteiro, pastor, orando já há um bom tempo por alguém, Deus abençoa, pronto, agora eu tenho a motivação que nós estamos nos enganando, meus irmãos. Nós estamos perdendo aspectos preciosos, grandiosos. O motivo que nós temos para estar com o coração grato todos os domingos, domingo após domingo, culto após culto, é Deus. É Deus permitir você entrar na presença daquele que você não poderia entrar. E quando nós estamos aqui reunidos para adorá-lo, na certeza de que ele recebe a nossa adoração, isto, meus irmãos, é algo sobrenatural. Quando a igreja se reúne 38 anos, domingo após domingo, domingo após domingo, e Deus permitindo que a nossa adoração chegue a Ele, Ele aceitando uma adoração imperfeita como a nossa, como o nosso coração deve ficar depois de um culto. Repleto, alegre, festivo, exultante. Eu sendo quem eu sou e você se conhece, Deus me permite entrar na presença dEle, falar com Ele, adorá-lo. Isto é um grande privilégio, igreja. É um grande privilégio que o dia a dia e a nossa rotina não faz questão de esquecer. Rouba da nossa mente. Vir para a igreja, ser igreja, adorar a igreja, aqui em comunidade, é um privilégio único do Senhor. Pense nisso. Mas o que nós percebemos que, apesar de todo o privilégio e honra que nós recebemos, só um deve brilhar. Só um deve estar no trono. Só um deve estar de pé. Todos os demais prostrados. Para que o rei apareça. Nós nos abaixamos para que ele apareça. Aquilo que João Batista diz em João capítulo 3, que eu diminua e que ele, esse tipo de prostração reverente diante de Deus. A ideia então, meus irmãos, de se prostrar, não necessariamente é ficarmos de joelho a cada culto que nós realizarmos, mas o nosso coração, a postura do nosso coração, santidade, é a nossa alma que está prostrada diante do Senhor. E os irmãos devem conhecer um texto clássico, em Salmo 51, versículo 17, que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, espírito quebrantado, coração compungido e contrito é aquilo que agrada a Deus, agrada ao nosso Senhor, a nossa dependência declarada dEle. Adoração, meus irmãos, é uma consequência. Guarda isso no seu coração. Adoração, meus irmãos, é uma consequência. Uma consequência, meus amados irmãos, do nosso coração. Adoração é uma consequência do nosso amor por Ele, da nossa perspectiva dEle, da nossa alma. É um ato espiritual que necessita de uma vida integral e santa diante do Senhor. Não é por acaso, meus irmãos, que quando nós falamos de adoração, Jesus Cristo, naquele texto clássico, onde ele está com a mulher do poço samaritana, lembram lá da história? Em João capítulo de número 4, ele vai instruir que não se trata de uma adoração meramente externa, não se trata do lugar que nós adoramos. E é interessante, porque muitas vezes nós brigamos por causa do lugar, nós brigamos pela forma litúrgica, nós brigamos por instrumentos no culto, tudo aquilo que não é de tanta relevância. O que o texto vai nos dizer no versículo 23 e 24, de João capítulo 4, o Evangelho: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai busca, procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem
em espírito e em verdade. Entende, meus amados irmãos, que o que Deus está buscando de nós é o nosso coração, uma vida íntegra na sua presença. A verdadeira adoração é em espírito. Eu não vou explorar de maneira muito profunda esse texto, mas uma das implicações do texto é que se trata da nossa parte interior, da nossa alma, capacitada provavelmente pelo próprio Espírito Santo. E em verdade, a partir do conteúdo revelado e o próprio Jesus, que é a verdade no Evangelho de João. A adoração é para quem é humilde. Vou repetir. A adoração é para quem é humilde. É por isso que o Evangelho começa nos humilhando. O Evangelho não começa com as boas novas. O Evangelho começa dizendo que nós somos pecadores e que nós jamais iremos para o céu, usufruiremos da presença de Deus por boas obras ou por mérito. Isto é o Evangelho. Depois que você reconhece isso, depois do teu processo de humilhação, aí agora você está apto a ouvir as boas novas. É através de Cristo. Nesse sentido, meus irmãos, a vida cristã, ela não elimina em nenhum momento este processo de humilhação que é necessário para a adoração. Quem é orgulhoso, por exemplo, não consegue reconhecer, não consegue se dobrar, não consegue exaltar a outro. A adoração é justamente tributar a respeito de alguém, a respeito de algumas características. Mas o orgulhoso, o pedante, aquele que não tem o seu coração, a sua vida de santidade transformada, ele, de fato, vai querer e vai buscar o trono. E que os outros se prostrem, e que os outros adorem, e que os outros me sirvam. Perceba que a postura que nós encontramos no céu deve moldar, meus irmãos, a postura que nós temos aqui na terra. A escatologia molda a nossa vida, a nossa prática, a nossa vida de santidade. Essa é a importância de estudarmos textos como este. Porque o livro de Apocalipse vai nos mostrar diversas vezes quem é Deus. Diversas vezes, com diversas descrições a respeito não só do Pai, como também do Filho. Saber como Deus se mostra em sua glória deve, meus amados irmãos, mudar o meu presente, mudar a minha percepção diária. O que os 24 anciãos fizeram? Se prostraram, se humilharam. É assim que nós chegamos na presença de Deus, mas uma humilhação que nos gera gratidão, porque Ele nos permitiu entrar na presença dEle. Se você notar, meus irmãos, quando você olha a postura dos 24 anciãos, você vai perceber que tem uma outra descrição belíssima aí no texto. Versículo de número 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E aí nós temos aqui uma adoração sendo mencionada. O que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos é que o texto nos diz que eles tiram suas coroas e depositam essas coroas diante do trono. Perceberam? Eles tiram suas coroas e colocam agora estas coroas diante do altar do Senhor. Há um grande debate a respeito do que de fato os 24 anciãos simbolizam. E dependendo da vertente teológica, nós vamos ter significados, como por exemplo, alguns afirmam, seria equivalente às 12 tribos, mais os 12 apóstolos, então nós estaríamos ali reunindo Israel e igreja. Uma determinada perspectiva pensa assim. Outra perspectiva vai dizer os 24 anciãos, eles são os representantes da igreja. A igreja foi arrebatada, nós temos agora a visão do trono celestial depois da menção das igrejas, e os 24 anciãos representariam as igrejas.
eu acho uma posição muito interessante, apesar do texto não ser tão explícito, tão claro a respeito disso. Outros já dizem, pode se tratar dos anjos. Então nós teríamos aqui grupos de anjos, os 4 anjos que são mencionados e depois os 24 anciãos, como se nós tivéssemos ali quase que uma hierarquia angelical na presença de Deus. Fato é que o livro de Apocalipse, ele não nos deu tantas descrições a respeito, de fato, da identidade dos 24 anciãos. Ele deseja mais descrever o que eles fazem, a postura deles, isso é mais importante do que a identidade deles. Eu gosto de dizer sempre que a gente estuda Apocalipse. Tenha cuidado para não perder, em nome da curiosidade, as lições. As lições são mais importantes do que, às vezes, a gente definir detalhe por detalhe que o próprio livro não tinha essa importância ou não deu essa importância ou significado. O que eles fazem aqui, meus irmãos, é dito, eles se prostram e, prostrado eles, adoram, eles louvam, eles reconhecem a este Deus. E o texto nos diz que eles agora depositam as coroas diante do altar. Então, nós podemos entender que estamos diante aqui, meus irmãos, se for a igreja ou os próprios anjos, de um ato marcante, um ato significante para mais um tijolinho nessa construção da verdadeira adoração. Na verdadeira adoração, nós não recebemos, nós entregamos. Nós retiramos e damos aquilo que nós temos. Nós não somos o centro, o culto não é dirigido a nós, e na adoração, meus irmãos, tiramos todas as nossas coroas e reconhecemos que tudo que nós temos pertence a Deus. E nos voltamos para Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos bens. E caso seja a igreja, inclusive com os nossos galardões. Lembra que os galardões, os nossos serviços na terra serão recompensados por Deus com coroas. Essa é a linguagem. E o texto nos fala que, então, os 24 anciãos tiram suas coroas. No livro de Tiago, meus irmãos, capítulo 1, nos versículos 16 e 17, nós vamos ter uma descrição importante a respeito do porquê Deus deve receber esta adoração. Tiago capítulo 1, versículos 16 e 17. Não vos enganei, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Perceba que tudo pertence a Deus. Nós mesmos pertencemos a quem? A Deus. É o final do segundo cântico, no capítulo de número 4. Deus é o Criador de todas as coisas, como nós iremos perceber. Então, nesse sentido aqui, meus amados irmãos, quando nós tiramos as nossas coroas, quando nós entregamos algo a Deus, nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos apenas dando a Ele aquilo que Ele nos deu. Não é nosso. Somos apenas mordomos. Estamos apenas com um coração humilde, quebrantado, dizendo: toma, Senhor, aquilo que é teu. Recebe a nossa adoração a partir, então, dos dons, dos talentos ou até dos galardões. O que motiva, meus amados irmãos, eles a fazerem, a ter esse gesto sacrificial, abnegado em sua adoração, é de fato o Senhor, é de fato o trono. O Apocalipse nos ensina, meus irmãos, que o nosso status nesta terra, por ter chegado em alguma escala social, em alguma posição de influência na sociedade, que, meus amados irmãos, recursos que conseguimos acumular, prestígio, dons, talentos, tudo isso deve ser voltado para o Senhor e entregue ao Senhor. Mais uma vez, nada que temos, quer seja bens materiais, posição ou dons, é nosso. Somos e devemos ser apenas bons
mordomos do Senhor, cuidadores, devolvendo a Ele aquilo que um dia nós teremos a oportunidade de fazer. O único protagonista dessa adoração é Deus. Ele é digno de receber. Ninguém no Antigo Testamento chegava para o rei com as mãos descobertas, com mãos vazias. Eles adoravam ao Senhor, entregavam ao Senhor. Se você perceber, por exemplo, em Malaquias, quando eles vão fazer os sacrifícios, entregando sacrifícios de animais dilacerados, de animais que não cumpriam a lei mosaica, porque eram animais defeituosos, entregando para Deus qualquer coisa, como se Deus fosse qualquer um. O que Deus diz lá em Malaquias é: entrega isto para os teus governantes, veja se eles vão aceitar. Em outras palavras, meus amados irmãos, Deus é digno do nosso melhor, de tudo aquilo que nós temos de melhor, porque Ele é Deus. Nós não somos dignos do melhor de Deus. Isso é graça. Mas nós não temos graça para dar para Deus. Mesmo dando o nosso melhor, nós ainda vamos ficar bem aquém de quem Deus é e daquilo que Ele merece. Mas nós devemos entregar a Deus a nossa adoração, o nosso melhor dia a dia, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa concentração, o melhor dos nossos recursos, para que o reino dele cresça, para que ele seja exaltado, para que ele seja adorado da maneira adequada e devida. Perceba como essa adoração celestial tem muito a nos ensinar. Eu quero, meus irmãos, caminhar aqui para um fechamento, fazendo 2 destaques. Nós temos 2 cânticos que são mencionados aqui em Apocalipse capítulo de número 4. Então, se você percebe, há uma adoração que está acontecendo aí no versículo de número 8, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, e eles proclamam. Qual é o conteúdo da adoração deles? O que eles estão proclamando? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, santo, santo é o Todo-Poderoso. Os céus, meus irmãos, reconhecem em adoração que Deus é completamente puro e santo. Uma adoração é sempre um reconhecimento. Todas as vezes que nós nos voltamos para cantar, nós estamos cantando verdades. Por isso que precisamos cantar a Bíblia. Estamos cantando aquilo de fato que Deus é, as nossas expressões, as nossas expectativas diante da palavra do nosso Deus. E o que significa dizer que Deus é o único que é santo, santo, santo nas Escrituras? Aqui, meus irmãos, nós temos uma expressão intensificadora. A ideia basicamente é um superlativo. Este é o único atributo de Deus que tem superlativo na Bíblia. Deus é santíssimo. Não existe pecado algum no Senhor, mácula alguma em Deus. Ele é completo e totalmente separado do mal. E se o nosso Deus é assim, e se nós somos o povo de Deus, o que Ele espera de nós? E isto é bíblico, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, está lá. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Por que eu preciso ser santo? Porque o teu Deus é santo. É só isso, a explicação é só essa. Ai não, mas eu queria saber, me convença a ser santo. Às vezes parece que o pastor tem que fazer isso, né? Tem que ficar argumentando com os irmãos a respeito de uma vida de santidade. Meu irmão, você é crente? Você deve ser santo porque Deus é santo. O pecado tem que te incomodar.
Você tem que lembrar que foi o meu e o seu pecado, juntos, que levaram Jesus Cristo à cruz, a padecer por nós. Nesse sentido, meus amados irmãos, o que nós temos? Nós temos aqui que a santidade dentro da escatologia é inegociável. Pastor, eu queria entender mais sobre escatologia. Tenha mais vida piedosa do que curiosidade. Mais coração do que mente. Não é que você vai anular a sua razão. Ninguém anula a razão. Pelo contrário. Deus deve ser amado de todo o nosso entendimento. Mas, sem um coração piedoso, a tua mente obscurece. Não temos como adorar o nosso Deus sem vida de santidade. Meta, santidade. Nós gostamos de ver Deus sendo fiel no cumprimento das suas promessas. Nós queremos adorar a Deus. E quanto mais você cuidar da sua vida de santidade, mais você vai querer adorar o Deus que é santo, santo, santo. Se você lembrar de 1 de João capítulo 3, no Evangelho, é dito por que as pessoas querem se afastar da luz. Porque não querem que as suas obras sejam manifestas. Quanto mais eu estou em vida de pecado, mais eu me afasto. Paro de vir para a igreja, paro de ler a Bíblia, paro de orar. Não acontece isso que eu estou dizendo? Nos desmotivamos quando nós pecamos. Meus irmãos, o segredo de uma vida de adoração fervorosa é você lutar dia a dia, como eu gosto de dizer lá, com unhas e dentes, faca na boca, na sua vida de santidade. O povo de Deus não é um povo só que conhece. Por conhecer, vive da maneira bíblica. É esse Deus que nós adoramos aqui. É um Deus que é belo, como nós já vimos, fonte de toda estética. É um Deus, meus amados irmãos, fonte de todo valor, de tudo que é precioso, de tudo que é mais custoso na terra. É um Deus majestade, está sentado num trono, exaltado, baixando o cetro, nos dando o privilégio da entrada na sua presença. E é um Deus que os anjos estão cantando o tempo inteiro, incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A verdadeira adoração, exaltação a Deus, ela advém de corações que levam a vida de santidade a sério. Meio gospel. Adoração a Deus, fervorosa, é você levantar as mãos, fechar os olhos e cantar apaixonado. Isso aí é expressão de intimidade com Deus. Vida em casa, com a esposa, péssimo marido. Vida em casa com os filhos, péssimo pai, péssima mãe. Um profissional todo enrolado no comércio, mau testemunho. No domingo, há uma unção, já posso sentir. Isso é um meio evangélico que a gente vive. É uma esbórnia gospel. É isso aí. Não, você não precisa fechar os olhos, você não precisa levantar as mãos, cantar quase suspirando. Não. Você precisa ter vida de santidade, de segunda a segunda, numa luta ferrenha, para não cair na pornografia, para não falar mal dos irmãos, para não fofocar, para não mentir. E aí, sabe o que vai acontecer no domingo? Adoração que parte de um coração que buscou vida de santidade. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Não é o tamanho da caixa de som, entende? Não é o volume do microfone. Não é a qualidade dos músicos, porque o mundo está cheio de músicos talentosos. É a qualidade do teu coração. Os anjos estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quando você ouvir este tipo de cântico, lembre-se que o próprio Deus diz: assim como eu sou, você também deve ser.
A escatologia visa nos corrigir no nosso dia a dia. Eu estudo escatologia para ser mais santo, mais piedoso. Qualquer outra coisa é um entendimento superficial da escatologia. Eu estudo escatologia para saber os gráficos. Quando é que sobe, quando é que desce, quantas vindas, quanto julgamento. Faz parte da teologia a gente estudar esses gráficos. Faz parte. Mas qual o efeito prático na tua vida da escatologia? Pastor, nenhum. Está tudo errado. Tudo errado. Os gráficos não passam de uma espécie de tabela periódica de química. Manganês, ferro, sim. E não é isso. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós mudamos. Nós somos transformados. Vida reverente, vida piedosa no altar, coração apaixonado pelo Senhor. É isso, meus irmãos. E encerra, meus irmãos, com o último cântico. E o último cântico, preste atenção nele, diz, no versículo de número 11: Tu és digno, só Deus é digno de receber louvor e adoração. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Só Deus é digno de ser adorado. Ninguém mais. Só Deus. Deus em sua trindade. Capítulo 5 de Apocalipse é a visão do trono. E agora, meus irmãos, aparece o leão da tribo de Judá, que é digno porque morreu por nós. Aqui o que nós temos, só Deus é digno. Só Deus é digno. E só Deus é digno por quê? Porque Ele é o Deus Criador. Ele te criou, Ele me criou, Ele criou todas as coisas. E se você é crente, Ele te criou 2 vezes. Além do ato criacional do universo, você é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Por isso Ele é o único que deve ser adorado. Por isso que nós não adoramos santos, não adoramos mediadores. Porque nos céus, só Deus está sendo adorado. Nos céus, São João está aqui tendo a visão do trono. São João não está sendo adorado. No céu não tem nenhum dos apóstolos recebendo louvor, adoração, nenhum deles, somente Deus. Qualquer movimento de adoração que não seja para Deus, na pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, é idolatria. É uma adoração vazia e errada, porque só Deus é digno da nossa adoração. O que você aprendeu essa noite? E eu quero encerrar fazendo essa revisão. Vamos revisar de trás para frente. Nós acabamos de ver que Deus é Criador, por isso Ele é digno de ser adorado. É o seu Criador. Lembre-se disso. Criou todas as coisas, da vastidão dos céus à vastidão do mar. Tudo que existe foi criado por Ele e para Ele. Quando você retrocede um pouco, você vai ver que esse Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o único que é santo, santo, santo. Exigindo de nós também, meus irmãos, uma atitude de santidade. Você retoma e você vai vendo toda a descrição. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do qual do trono sai vozes, relâmpagos, trovões. Você vê uma descrição, meus irmãos, de um Deus que é uma majestade, assentado no trono. Ao redor do trono, nós temos um arco-íris esmeraldado, marca de estética, de beleza e de valor. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. 38 anos adorando este Deus. E que venha o 39º ano, adorando e louvando a este mesmo Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.
Obrigado, apóstolo Carlos, pela mensagem e o desafio para as nossas vidas. Que Deus nos conceda da sua graça e que, de fato, a nossa adoração, quando oferecemos a Deus no culto solene, seja o resultado de toda uma semana de consagração ao Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer pela presença de todos. Nós vamos encerrar agora este momento aqui, este culto, e queremos convidar os irmãos para, após o encerramento, aqui ao lado tem um lanche que os jovens e adolescentes desta igreja prepararam para vocês. Então, quando vocês estiverem lanchando, lembre aí que foi os jovens e os adolescentes da igreja que prepararam para vocês, tá? Eles fizeram aí com muito carinho, com muita dedicação, e vocês serão bem servidos aí com esse lanche, tá certo? Então, esperamos contar com a presença de todos amanhã, às 19 horas. Estaremos dando continuidade aí sobre esse tema, escatologia e a vida de santidade, a importância da escatologia para moldar as nossas vidas aqui neste mundo. É como a esperança do porvir molda nossa vida aqui na terra. Então, que Deus nos abençoe e nos conceda o restante de noite debaixo da sua proteção, dos seus cuidados. Esperamos também os irmãos amanhã. Vamos entoar um último cântico, e após esse cântico, os irmãos poderão cumprimentar uns aos outros. Deus abençoe a todos. Te salvar.
vem para te salvar, contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.